Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre um dos temas mais importantes no direito do consumidor, né, que se refere sobre o vício e o fato do serviço ou fato do produto, tá? Isso a gente tem lá nos artigos 12 até o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Né? O que é o vício? Né? Então, o vício do produto, né, ou chamado vício do serviço, nada mais é quando aquele produto ou aquele serviço eles não estão adequados para o consumo, seja em razão da sua quantidade ou seja em razão da sua qualidade. Né? Então, por exemplo, você compra um produto, uma televisão que não funciona, né? Então existe um vício ali. Né? Ou então você compra um creme, né, para as mãos e o creme não tem a eficácia que está apontada na caixa, na bula ou que foi dada pelo próprio fornecedor. Né? Então isso é um vício de qualidade. Tá? Ou então, você compra um produto, mas ele vem em quantidade inferior ao que foi anunciado, ao que foi prometido. Da mesma forma, você adquire um serviço que também vem em quantidade inferior ao que foi anunciado ou ao que foi oferecido. Né? Então, isso se refere quanto aos vícios. Tá? Quando você fala de fato do produto, né, ou fato do serviço, que nós temos isso lá no artigo 12, 13 e 14, né, é porque esse vício, primeiro, né, vício do produto, né, que está lá no artigo 12, né, esse vício do produto ele gerou uma repercussão, né, e essa repercussão é muito para além do que um simples problema de adequação, quantidade ou de qualidade. Né? Ele teve uma repercussão no sentido de causar efetivamente um dano, né, ao consumidor em razão desse vício que veio a ser praticado, que veio a ser originado, que na verdade você configura isso enquanto defeito. Né? Então, o defeito, né, que está lá no artigo 12 e no artigo 13 e no artigo 14, nada mais é do que um vício, né, no produto ou um vício no serviço, e esse vício ele tem uma repercussão que vai muito mais, vai para além efetivamente do que um mero problema de quantidade ou um mero problema de qualidade. Tá? Exemplo, né? Então vamos lá falar sobre o fato do produto, né? Que nada mais é do que o produto com defeito, que está lá no artigo 12. Né? Então você compra uma televisão e vamos imaginar que a televisão ela está com um problema na tomada. Né? Só que aí você não consegue identificar isso de primeira mão. Então você instala lá a televisão na sua casa e aí quando você coloca liga a tomada, né, ao produto, então acontece uma explosão. Então você tem aí um vício de quê? Um vício de adequação. Por quê? Porque aquele produto ele não está adequado para ser consumido, haja vista que ali existe um problema, né, que ataca a segurança do consumidor. Só que a repercussão que você tem aqui, ela é muito além do que um mero vício do produto. Né? Então não foi apenas, né, uma televisão que queimou porque existe um problema na tomada e esse problema ele se configurou, ele se materializou quando você ligou ela na energia. Mas você teve toda uma repercussão por conta disso. Por quê? Né? Você tomou choque, né? Você ficou decepcionado porque você pagou milhares de reais pela televisão, né? E aí você teve toda uma frustração por conta disso, né? Porque aquela televisão gerou, por exemplo, uma queda de energia na sua casa, você ficou sem energia na sua casa por 2 ou 3 dias, por mais, tá vendo? Então toda essa repercussão, né, que é muito além do que um problema de um vício naquele produto, você configura isso enquanto defeito, né, lá no artigo 12, que a doutrina chama, nos termos do CAPT, do que está lá na classificação da seção, né, do Código de Defesa do Consumidor, você pode verificar logo acima do artigo 12, está lá, que é chamado do fato do produto, certo? Nos termos do artigo 12, essa responsabilidade pelo fato do produto, pelo produto defeituoso, né, ela é atribuída ao fabricante, ao construtor, né,
aquele que é responsável pela construção, pela fórmula quanto ao produto, né? Inclusive até mesmo ao importador, né? Então, o responsável pelo fato do produto é aquela pessoa que fabricou, que elaborou, que gerou o produto e a partir daí colocou ele no mercado de consumo, né? Então, o artigo 12, ele exclui, por exemplo, aqui, a responsabilidade do comerciante. Por quê? Porque o comerciante ele apenas vende, ele apenas celebra o contrato de compra e venda quanto àquele produto. Então, não é culpa dele, né? Não é de responsabilidade dele se existia um problema na tomada, sendo que ele não poderia identificar isso, né? Veja, o problema na tomada da televisão só aconteceu quando o produto ele foi usado, né? E o comerciante ele não usa o produto, né? Ele oferta, ele apresenta o produto ao consumidor por conta disso, tá? Então, nos termos do artigo 12, a responsabilidade pelo defeito do produto, né? Pelo fato do produto, que nada mais é do que aquele produto com vício que gera uma repercussão danosa ao consumidor, né? Ela é de forma objetiva e solidária para aquele que coloca esse produto viciado no mercado de consumo. Então, quem são essas pessoas? Né? É a figura do fabricante, é a figura do construtor, né? É a figura até mesmo do importador, né? Quando, por exemplo, o fabricante e o construtor, eles são pessoas internacionais que não têm sede, né, no Brasil, ou seja, uma ação em juízo seria muito difícil para o consumidor nesse caso, né? Já que a pessoa, por exemplo, está lá na China. Mas o importador dele está aqui no Brasil, né? Então, o importador ele responde por conta disso, né? Então, aqui você já tem um meio de acesso à justiça por parte do consumidor em razão disso, tá? Então, nesse caso aqui do artigo 12, a responsabilidade ela é objetiva e solidária entre eles, fabricante, projetor, construtor e do importador, tá? Nos termos do artigo 13, o fornecedor, qual seja ele o comerciante, né, ele apenas responde pelo defeito do produto, né, pelo fato do produto, se aquele produto não tiver a identificação quanto ao seu produtor, construtor, importador ou fabricante, né? Então, por exemplo, você compra uma camisa e a camisa não tem na sua etiqueta a a figura do seu fabricante, né? Ou do seu costureiro, ou do seu produtor. Então, nesse caso, a responsabilidade por fato do produto, ele é do comerciante, né? Então, você compra um computador, então esse computador, ele diz lá o nome do fabricante, mas não diz a sua razão social, não diz lá o seu CNPJ, né? Não diz lá o seu endereço. Então, nesse caso, não tem como você identificar a figura do fabricante, né? Então, a responsabilidade aqui também se dá em razão do comerciante, certo? Então, isso é muito importante, que está lá no artigo 13, que fala de duas formas, né? Primeiro, quando o fabricante, né, ou produtor ou construtor, ele não consegue ser identificado, né, ou quando ele não está identificado. É uma coisa bem diferente, né, que é o parágrafo primeiro e o parágrafo segundo. Quando ele não consegue identificado, você pode até ter o nome do fabricante, do produtor, mas você não consegue identificá-lo porque você não tem dados, você não tem elementos suficientes para identificar efetivamente quem é aquela pessoa física ou aquela pessoa jurídica. Quando ele não está identificado, né, no produto, é quando efetivamente o produto, né, na sua materialidade, na sua coisa, ele não tem nele qualquer elemento que diga, né, por escrito, quem foi que o fabricou, quem foi que o produziu. Então, nessas duas hipóteses, nós também temos a responsabilidade subsidiária, né, porque ela apenas acontece quando você não for identificar o fabricante, o produtor, o construtor, né? Então, a responsabilidade ela é subsidiária e objetiva pela figura do comerciante, né? Existe também uma outra situação, né, que é quando você trata de produtos perecíveis, né?
Então você vai comprar um saco de farinha, né? Quando você vai comprar o saco de farinha e você abre, a farinha tá cheia de bicho dentro, né? E por conta do seu contato com aquela farinha, né? Que apresenta um vício de qualidade, porque ela está imprópria para o consumo, né? Porque ela está bichada, você consegue, por exemplo, uma inflamação na sua pele, né? Nas mãos. Então você tem aí, portanto, um fato do produto. Por quê? Porque houve uma repercussão danosa em virtude de um problema de qualidade naquele produto, né? Só que a farinha você comprou no saco, não diz lá quem é o fabricante, onde é que o fabricante está, onde é que ele tem a sua fábrica ou a sua produção, não diz lá o CNPJ ou CPF dele. Então, nesse caso, você vai responsabilizar o comerciante, porque é a pessoa que revende o produto, né, que deveria saber quem foi que produziu ou fabricou aquele produto, que inclusive provavelmente sabe quem foi, né? Haja vista que ele, na verdade, ele recebeu o produto de alguém, certo? Então, pela teoria da aparência, se não existe essa identificação por parte do fabricante, do produtor, deve o comerciante, nos termos do artigo 13, responder subsidiariamente e objetivamente em razão dos danos causados, tá? Isso também se aplica em produtos perecíveis, você fala de frutas, verduras, ovos, etc., né? Onde a responsabilidade também aqui ela é objetiva do comerciante. Mas o artigo 13 ele também fala sobre a possibilidade, né, do comerciante entrar com ação de regresso contra aquele que efetivamente causou o dano, né? Então, por exemplo, você pode ter um contrato de sigilosidade entre o fabricante e o comerciante, aonde o comerciante ele não pode dizer que foi que fabricou aquele produto defeituoso, né? Então, o comerciante ele vai responder por isso na ação de consumo promovida pelo consumidor, né? Provavelmente vai reparar os danos causados ao consumidor, mas em razão do contrato que ele tem com o fornecedor, né, que é o produtor, que é o fabricante, que não pôde informar no processo por conta dessa cláusula de sigilosidade, né? Então ele vai poder mover uma ação de regresso contra quem de fato causou o dano, certo? Bom, o artigo 14 ele fala sobre o fato do serviço, né? Veja que no artigo 14 ele não faz a distinção entre quem é o fabricante, quem é o construtor, quem é o produtor, não diz nada disso, né? Então ele diz sobre o fornecedor do serviço. Então vamos lá, né? Você contrata uma pessoa para fazer um serviço de tratamento do seu cabelo, né? E aí a pessoa vai fazer lá o serviço e a partir daí o seu cabelo começa a cair, né? Então veja só, né? Você fala lá de um defeito, por quê? Você vai falar de um vício de qualidade, porque efetivamente aquele produto, né? Aquele serviço, né? De embelezamento capilar, ele não apresentou a resposta que foi prometida, né? Então você tem um vício contra a qualidade do serviço. E pior, né? Gerou um prejuízo para você, porque seu cabelo caiu, né? Isso causou um dano moral para você, isso causou um dano material para você também, né? Você vai ter que comprar peruca, fazer outro tratamento, vai ter que pagar outra pessoa para fazer um implante capilar, quem sabe, enfim, né? Então você está falando a importância de um caso de um fato do serviço, né? Que é um vício defeituoso, né? É um vício que teve um plus e por conta desse plus a gente chama isso de fato do serviço, né? Então, nesse caso aqui, a responsabilidade ela é objetiva e ela é solidária de todos aqueles que estão dentro dessa cadeia quanto à prestação do serviço defeituoso, né? Então, o problema pode ser do cabeleireiro, o problema pode ser do próprio salão, o problema pode ser de quem fez a fórmula do produto, quem prestou serviço para isso, enfim, né? Então, nesse caso aqui, todas as pessoas envolvidas na cadeia de consumo, elas são igualmente solidárias quanto a esta responsabilidade, tá? Entretanto, o artigo 14, ele fala sobre a inversão da prova ope legis, né? Quando ele diz lá no parágrafo 2º, onde efetivamente, né,
cabe ao fornecedor dizer quando é que aquele serviço ele não é defeituoso, né? Então, cabe ao fornecedor ele provar que o serviço ele não é defeituoso, tá? Então, ele vai se utilizar das provas que ele tem para dizer que, na verdade, não houve má prestação de serviço e que o serviço ele não foi defeituoso, certo? O parágrafo primeiro, que eu pulei, né, ele fala sobre o conceito de serviço defeituoso, né, que é aquele serviço aonde ele não apresenta a devida segurança para o consumidor, né, e em razão disso ele causou um dano e por conta deste dano ele gerou um defeito referente à segurança esperada pelo consumidor, né. Então imagine, você contrata um eletricista, né, um serviço de consumo, para fazer a troca da resistência do seu chuveiro que queimou. E aí você liga o chuveiro e aí você fica eletrocutado, né? Ou você toma um choque. Ou seja, o serviço realizado pelo servidor, né, pelo fornecedor, ele é um serviço que não deu a devida segurança que se espera. Por quê? Porque ele foi defeituoso. Ele gerou um dano, ele gerou um risco à sua saúde, um risco à sua segurança, tá? Então você configura isso enquanto um serviço defeituoso, que é muito mais do que um simples vício, né, no problema quanto à troca da resistência, né? Por quê? Porque você tomou um choque, né? Porque você teve um problema de saúde em razão disso, né? Vamos lá, você foi eletrocutado, isso gerou um ataque cardíaco em você, você teve um ataque cardíaco, né? Ou você infartou por conta disso, enfim, né? Estou usando a imaginação. Mas o serviço defeituoso é aquele que, em razão da prestação do serviço, essa prestação do serviço ela foi falha, porque ela apresentou um defeito, haja visto que ela não deu a devida segurança que se esperava por parte do consumidor e que foi prometida, né, pelo fornecedor. Haja visto que ele foi contratado usando uma publicidade dizendo que o serviço dele era de qualidade e de fato ele não foi, tá? Cabe também, pelo parágrafo 2º, né, comprovar por parte do fornecedor, né, que aquele defeito ele não existe, né, bem como que houve a culpa por parte do consumidor quanto àquilo, né? Então, por exemplo, isso a gente tem referente ao manual de instrução, né? Então, se você utiliza um serviço fora do que foi receitado, né, pelo fornecedor, fora do que está no manual de instrução, né, fora das indicações que foi colocada pelo fornecedor para o consumidor, então, na verdade, aquele problema, né, aquele vício, que na verdade não é vício, né, mas aquele problema, ele apenas aconteceu quando você não cumpriu, né, com as exigências e as instruções do próprio fornecedor, né? Então, por exemplo, né, você recebeu a instrução de que quando você fez aquele tratamento de pele, você não poderia ficar com exposição ao sol pelo prazo de 3 dias. E aí no segundo dia você vai para a praia e você chegou da praia totalmente com a pele escura, né? Com a pele roxa. Como é que você vai dizer que isso é um vício do serviço se na verdade você não cumpriu a requisição que foi colocada pelo médico, prestador de serviço, né? Pela pessoa, pelo salão de beleza, por exemplo, né? Prestador de serviço, né? Enfim. Então, cabe ao fornecedor provar efetivamente que o serviço ele não foi defeituoso, né? Ou que houve culpa do consumidor ou até mesmo de terceiro, né? Quem é o terceiro? O terceiro é aquela pessoa que é externa da relação jurídica, né? Do contrato de prestação de serviço, mas que vem a utilizar aquele serviço. Então, ele também se utilizou por parte disto, né? Não seguiu as recomendações. Então, você também não pode dizer que foi culpa do consumidor ou também de terceiro, certo? O parágrafo 4º, ele fala de uma questão importante, que ele fala sobre a responsabilidade pessoal do profissional liberal, né? Quem é o profissional liberal? É aquele prestador de serviço, aonde ele presta o serviço
de forma artesanal, né? Ou de forma personalíssima, né? Ou até mesmo em baixa quantidade, onde você não tem aquela produção de serviço de forma industrial, como você tem serviço de energia elétrica, serviço de telefonia, serviço de manicure, pedicure, enfim, né? Então, quando você fala aqui do profissional liberal, você está falando do advogado, né? Que tem um escritório e tem lá os seus casos. Você está falando do contador, você está falando do arquiteto, né? Você está falando efetivamente, né, do artista plástico, né? São aquelas pessoas que realizam a prestação do serviço, mas não têm uma prestação do serviço a uma escala industrial, né? Eles não fazem produção em série, né? Faz a produção de cada caso é um caso. Então, como eu disse, né? A produção dele ela é artesanal, ela é personalíssima, né? Ela é particular, tá? Então, são pessoas que não são consideradas empresárias, né? Mas são trabalhadoras, são prestadoras de serviço. Então, nesse caso, a responsabilidade por eventual má prestação do serviço deles, ela se dá de forma pessoal, ou seja, ela não é objetiva, ou seja, você precisa comprovar que houve uma conduta culposa por parte daquele prestador de serviço, né? Então, por exemplo, você contrata um engenheiro e não uma empresa de engenharia, né? Então você contrata um engenheiro e aquele engenheiro causa um prejuízo na construção da sua casa. Então você precisa provar que houve um erro dele, né, do engenheiro, para daí então ele ter que reparar os danos, né? Ou então um advogado que perde uma causa, né? Então você vai ter que provar que o advogado errou e por conta desse erro do advogado você perdeu a causa, né? Ou então, por exemplo, o caso que você vai ter do arquiteto, né? E aí o arquiteto planejou para você um jardim e aí desse jardim teve um vazamento, né? Então você vai ter que provar que o vazamento aconteceu diretamente por conta do erro do arquiteto, né? E que erro foi esse? Então, nesse caso aqui, é obrigatório que você prove a responsabilidade do, do profissional liberal a partir da sua conduta culposa, né? Que se refere a questões de conduta imperita, imprudente ou então negligente. Então, por conta disso, aconteceu dano a ser reparado. Tá claro, gente? Então, qualquer coisa é só perguntar para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Um abraço.